Você já se perguntou como os grandes filósofos da antiguidade, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, conseguiam manter a serenidade em meio ao caos, tomando decisões com clareza e sabedoria, mesmo diante das situações mais difíceis? O segredo deles estava em algo fundamental: o domínio da mente. A mente, quando bem treinada, pode ser sua maior aliada para superar desafios, vencer o medo e alcançar a verdadeira paz interior. E é exatamente isso que os estoicos nos ensinaram. Neste vídeo, vamos explorar 20 segredos estoicos que vão te guiar nesse caminho de transformação. Você vai aprender como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia, fortalecendo sua mente e conquistando o autocontrole em momentos de pressão. Se você está buscando uma maneira de lidar melhor com suas emoções, desenvolver uma mente resiliente e conquistar uma vida mais equilibrada e focada, está no lugar certo. Prepare-se para mergulhar nos princípios milenares do estoicismo e descobrir como você pode começar a dominar sua mente agora mesmo. Pratique o desapego. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder vem da nossa habilidade de lidar com a vida sem nos apegarmos às coisas que não podemos controlar. No coração desse ensinamento está o conceito de desapego, a prática de não se prender emocionalmente a bens materiais, relacionamentos ou resultados, reconhecendo que todos são transitórios. Desapegar não significa ser indiferente ou frio, mas sim encontrar uma paz profunda ao aceitar a natureza efêmera de tudo ao nosso redor. A sociedade moderna muitas vezes nos impulsiona a acumular mais bens, mais status, mais validação. No entanto, esse desejo constante de possuir e controlar gera sofrimento. A filosofia estoica propõe que nossa felicidade não deve depender de coisas externas. Em vez de focarmos no que está fora de nosso alcance, devemos aprender a valorizar o que está sob nosso controle: nossos pensamentos, ações e atitudes. O desapego é um caminho para a liberdade emocional, pois nos liberta das amarras que criamos ao depender de elementos externos para nossa paz interior. Como o desapego liberta a mente? Quando praticamos o desapego, deixamos de lado o medo da perda. Os estoicos, como Sêneca, acreditavam que a ansiedade é frequentemente causada pela ideia de perder o que temos ou não alcançar o que desejamos. Mas, ao abraçar o desapego, entendemos que nada realmente nos pertence, nem nossos bens, nem nossos relacionamentos, nem mesmo o nosso corpo. Tudo está emprestado pela vida e a qualquer momento pode ser tirado de nós. Essa aceitação não deve ser vista como pessimista, mas como uma fonte de serenidade. Quando paramos de lutar contra essa realidade, nos libertamos do medo constante de perder. Sêneca costumava aconselhar as pessoas a praticar a perda. Ele sugeria que, de tempos em tempos, nos imaginássemos sem as coisas que valorizamos, sem nossos bens, sem nosso conforto, sem até mesmo aqueles que amamos. Isso não é uma forma de menosprezar o que temos, mas de fortalecer a nossa resiliência e nos preparar para as inevitáveis mudanças da vida. A prática do desapego nos lembra que a felicidade verdadeira não depende do que possuímos, mas de como reagimos ao que nos acontece. Aplicando o desapego no dia a dia, aceite a impermanência. Tudo na vida é temporário. As situações mudam, as pessoas vêm e vão, e até mesmo nossos sentimentos são mutáveis. Aceitar a natureza transitória da vida é o primeiro passo para praticar o desapego. Concentre-se no presente. O desapego também envolve viver no agora. Muitas vezes nos apegamos a lembranças do passado ou expectativas para o futuro. Ao focar no presente, deixamos de lado as ansiedades que vêm da nostalgia ou das incertezas do que está por vir. Renuncie ao controle. A maioria das coisas na vida está fora do nosso controle. Podemos controlar nossas reações, mas não podemos controlar como os outros agem, como o mercado se comporta ou como o tempo muda. Aceitar isso nos ajuda a desapegar da necessidade de prever ou manipular o resultado de cada situação. Valorize as experiências, não os bens materiais. Em vez de se apegar a objetos, que são perecíveis, foque em criar memórias e momentos.
Experiências duram internamente, enquanto as posses são temporárias. Pratique a gratidão. A gratidão é uma poderosa ferramenta para o desapego. Quando você aprecia genuinamente o que tem no momento, sem desejar mais, aprende a valorizar o presente sem se prender à falta ou ao desejo excessivo. O desapego nas relações. O desapego nas relações pessoais não significa se afastar emocionalmente das pessoas ou se tornar insensível, mas sim cultivar um amor que não seja baseado na posse. Quando amamos alguém de forma desapegada, permitimos que essa pessoa seja livre, sem tentar controlá-la ou moldá-la de acordo com nossas expectativas. Isso cria relações mais saudáveis e menos tensas, pois o medo da perda ou da decepção diminui. Marco Aurélio, outro grande estoico, escreveu que devemos amar as pessoas como elas são, não como gostaríamos que fossem. Isso significa aceitar suas imperfeições e não esperar que elas preencham lacunas emocionais dentro de nós. O desapego nas relações gera mais amor verdadeiro, pois o amor é vivido de forma livre, sem as correntes da dependência emocional. O desapego como força, o desapego estoico, não é fraqueza ou resignação, mas uma força interior que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com serenidade. Quando não estamos emocionalmente dependentes de coisas externas, nos tornamos inabaláveis. Não importa se perdemos um bem, um status, ou se algo não sai conforme o planejado, nossa paz interior permanece intacta. Ao praticar o desapego, você encontra liberdade verdadeira. Sua mente fica mais tranquila, suas ações se tornam mais ponderadas e suas emoções não mais te controlam. O desapego estoico é um caminho para viver de maneira mais plena e equilibrada, aproveitando cada momento sem medo do que virá ou do que pode ser perdido. Afinal, como disse Epicteto, o que perturba os homens não são as coisas, mas os julgamentos que fazem sobre as coisas. O desapego nos ajuda a mudar esses julgamentos e a ver o mundo como ele é, passageiro, mas cheio de potencial para crescimento interior. Seja consciente das suas emoções. A consciência emocional é um dos pilares fundamentais do estoicismo e um componente essencial para o autoconhecimento e a autocompaixão. Em um mundo onde as emoções podem muitas vezes nos dominar e influenciar nossas ações de maneira indesejada, desenvolver a habilidade de observar e compreender nossas emoções é uma prática poderosa que nos permite viver de forma mais autêntica e equilibrada. O estoicismo nos ensina que as emoções não são intrinsecamente boas ou más. Elas são reações naturais às experiências que vivemos. No entanto, a forma como reagimos a essas emoções pode ser moldada pelo nosso entendimento e consciência. Ser consciente das suas emoções significa não apenas reconhecer quando está se sentindo triste, ansioso ou frustrado, mas também entender por que essas emoções estão surgindo e como elas podem influenciar seu comportamento. Como praticar a consciência emocional? Observe suas emoções. Comece a prestar atenção em como você se sente ao longo do dia. Reserve um momento para parar e refletir sobre suas emoções, especialmente em situações desafiadoras. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? Essa prática de autoobservação pode ser um primeiro passo poderoso. Nomeie suas emoções. Dar nome às emoções pode ajudar a criar uma distância saudável entre você e seus sentimentos. Em vez de se sentir dominado por uma onda de raiva, por exemplo, reconheça e nomeie esse sentimento. Dizer "estou sentindo raiva" torna a emoção mais manejável e menos avassaladora. Refletir sobre as causas. Depois de identificar uma emoção, pergunte-se o que a desencadeou. Qual foi o pensamento ou a situação que levou a essa reação emocional? Essa reflexão pode ajudar a entender padrões em suas emoções e como eles podem ser influenciados por suas crenças ou expectativas. Aceite suas emoções sem julgamento. A consciência emocional não deve ser uma crítica a si mesmo. É normal sentir emoções negativas. O importante é como reagimos a elas. Aceite que é humano sentir tristeza,
raiva ou ansiedade e que essas emoções são parte da experiência humana. Use a meditação e a prática da respiração. Técnicas de mindfulness, como meditação e exercícios de respiração, podem ajudar a aumentar sua consciência emocional. Elas permitem que você se concentre no momento presente e observe suas emoções sem se deixar levar por elas. O impacto da consciência emocional em sua vida. Quando você se torna mais consciente de suas emoções, começa a notar como elas afetam seu comportamento e suas decisões. Isso permite que você faça escolhas mais conscientes em vez de reagir impulsivamente. Ao reconhecer e entender suas emoções, você ganha um maior controle sobre como responder a situações difíceis, o que pode levar a interações mais saudáveis e produtivas com os outros. Além disso, a consciência emocional é fundamental para cultivar a empatia. Quando entendemos nossas próprias emoções, podemos também nos conectar melhor com as emoções dos outros, criando relacionamentos mais significativos e profundos. O estoicismo e a aceitação das emoções. Os estoicos acreditavam que a razão e a lógica deveriam guiar nossas ações, mas isso não significa que devemos reprimir nossas emoções. Ao invés disso, devemos aceitar nossas emoções como parte da nossa humanidade e aprender a usá-las como ferramentas para o crescimento pessoal. Como disse Marco Aurélio, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Ser consciente das suas emoções é um convite para observar e entender a si mesmo em um nível mais profundo. À medida que você se torna mais consciente, também se torna mais capaz de viver de acordo com seus valores e princípios, reagindo ao mundo com sabedoria e tranquilidade. Esse processo de autoconhecimento e aceitação é um caminho claro para uma vida mais plena e significativa, alinhada com os ensinamentos estoicos. Viva conforme a natureza. O estoicismo nos convida a viver em harmonia com a natureza, entendendo que somos parte de um cosmos maior, onde tudo está interconectado. Esse princípio não se refere apenas à natureza física do mundo, mas também à nossa própria natureza humana, nossas capacidades, limitações e o papel que desempenhamos na sociedade e no universo. A interconexão com o cosmos, viver conforme a natureza, significa reconhecer que estamos inseridos em um sistema complexo, onde cada ação tem consequências e cada ser humano desempenha um papel essencial. Para os estoicos, a natureza é vista como uma força racional e ordenada. Quando alinhamos nossas vidas a essa ordem natural, encontramos paz e satisfação, pois entendemos que não estamos sozinhos em nossas jornadas. O que significa viver conforme a natureza? Aceitar o que não podemos controlar. A vida é repleta de incertezas e muitas circunstâncias estão além do nosso controle. Ao aceitar isso, como proposto por Epicteto, podemos nos libertar da angústia e da frustração. Em vez de lutar contra o inevitável, devemos focar em nossas reações e decisões, que são as únicas coisas que realmente podemos controlar. Agir de acordo com a virtude. A natureza humana está enraizada em virtudes como a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. Viver conforme a natureza implica agir de acordo com essas virtudes, buscando sempre o bem e o que é certo. Isso nos leva a desenvolver caráter e integridade, elementos essenciais para uma vida plena. Estar presente no momento. A vida acontece no presente, e viver conforme a natureza significa apreciar cada momento, sem nos perdermos em arrependimentos sobre o passado ou ansiedade sobre o futuro. A prática da atenção plena, tão valorizada pelos estoicos, nos ajuda a estar plenamente conscientes das experiências que vivemos, respeitar a natureza dos outros. Assim como somos parte do cosmos, também somos parte da sociedade. Viver conforme a natureza significa reconhecer e respeitar a individualidade e a dignidade dos outros. Isso nos leva a cultivar empatia, compaixão e a buscar o bem comum, ao invés de apenas interesses pessoais. Buscar a simplicidade. A natureza é muitas vezes sinônimo de simplicidade e clareza.
Ao viver conforme a natureza, podemos aprender a apreciar as coisas simples da vida e a desacelerar em um mundo repleto de distrações e superficialidades. Essa simplicidade nos ajuda a encontrar alegria nas pequenas coisas e a nos libertar do consumismo e da busca incessante por mais. O impacto de viver conforme a natureza, adotar o princípio de viver conforme a natureza pode transformar nossa perspectiva e a maneira como nos relacionamos com o mundo. Essa abordagem nos permite encontrar paz interior e equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas. Como afirmou Sêneca, a vida é como um campo, a virtude é a colheita. Quando vivemos em harmonia com a natureza, não apenas experimentamos uma maior satisfação em nossas vidas, mas também nos tornamos agentes de mudança positiva no mundo. Essa mudança começa dentro de nós e se irradia para as nossas interações e contribuições para a sociedade. A natureza. Como guia, por fim, viver conforme a natureza é um convite à reflexão sobre quem somos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. É um lembrete de que, ao agirmos de acordo com nossos princípios e virtudes, podemos navegar pelas tempestades da vida com calma e sabedoria, alinhando nossas vidas à ordem natural do cosmos. Essa jornada de autodescoberta e autotransformação é o verdadeiro caminho estoico para a liberdade e a realização. Aceite a mortalidade. A aceitação da mortalidade é uma das lições mais profundas que o estoicismo pode nos ensinar. Para os estoicos, a vida é temporária e a morte é uma parte inevitável da existência. Compreender e aceitar essa verdade não é um sinal de fraqueza, mas um ato de sabedoria e libertação. Quando reconhecemos nossa finitude, podemos viver de forma mais plena e significativa a realidade da mortalidade. A vida é um fluxo constante de eventos, e cada dia é uma oportunidade que nos é dada. No entanto, essa oportunidade é limitada. Certa vez, Marco Aurélio disse: "A vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não a resista, isso só traz tristeza." Ao aceitar a realidade da morte, tornamo-nos mais conscientes da fragilidade da vida e, assim, aprendemos a valorizar cada momento. Os benefícios de aceitar a mortalidade, maior apreciação pela vida. Quando nos deparamos com a ideia da mortalidade, começamos a apreciar mais as pequenas coisas. A beleza de um pôr do sol, o riso de um amigo ou o calor de um abraço se tornam preciosos. Essa nova perspectiva nos convida a viver intensamente, a valorizar cada momento e a não dar nada por garantido. Redução da ansiedade. O medo da morte pode ser paralisante, mas ao aceitá-la, conseguimos reduzir a ansiedade que muitas vezes nos acompanha. Aceitar que a morte é parte da vida nos permite libertar-nos do medo e viver com mais coragem, pois sabemos que cada experiência é uma oportunidade única e valiosa. Foco no que realmente importa. A mortalidade nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Em vez de nos perdermos em preocupações triviais, passamos a concentrar nossos esforços em relações significativas e em ações que refletem nossos valores. Essa clareza de propósito nos permite viver de acordo com a virtude e buscar o que é essencial. Empatia e compaixão. Ao reconhecer que todos os seres humanos compartilham a mesma condição mortal, desenvolvemos uma empatia mais profunda. Isso nos leva a tratar os outros com mais compaixão e compreensão, pois todos estão enfrentando desafios e incertezas em suas jornadas. Legado e impacto. Aceitar a mortalidade nos leva a refletir sobre o legado que deixaremos. O que desejamos que as pessoas se lembrem de nós? Que impacto queremos ter no mundo? Essa reflexão nos motiva a agir de maneira mais significativa e a contribuir para o bem-estar dos outros. A prática da memento mori. Uma prática comum entre os estoicos é o conceito de memento mori, que significa lembre-se de que você é mortal. Essa prática nos convida a lembrar da inevitabilidade da morte e a viver de forma consciente. Podemos incorporar isso em nossas vidas diárias através de reflexões matinais ou noturnas.
meditações sobre a finitude e até mesmo a exposição a símbolos que nos lembrem da impermanência, como a natureza em mudança. A morte como uma amiga. Para os estoicos, a morte não é um inimigo a ser temido, mas uma amiga que nos ensina a valorizar a vida. Ao aceitá-la, encontramos liberdade para viver plenamente sem arrependimentos ou medos. Como Sêneca observou, a vida não é curta, mas nós a tornamos curta ao não vivermos plenamente. Aceitar a mortalidade é um caminho para a liberdade e a sabedoria. Ao abraçarmos essa realidade, aprendemos a viver com mais autenticidade e significado. A vida é preciosa e a aceitação da morte nos lembra de aproveitar cada dia, cada momento e cada oportunidade de amar, aprender e crescer. Ao final, somos todos parte de um ciclo maior, e nossa mortalidade é um convite para celebrar a vida em sua plenitude. Pratique a autoconsciência. A autoconsciência é uma habilidade fundamental no estoicismo que nos permite observar nossos pensamentos, emoções e ações de maneira objetiva. Ao desenvolver essa habilidade, podemos nos tornar mais conscientes de nossas reações e comportamentos, o que nos ajuda a viver de forma mais alinhada com nossos valores e princípios. Neste texto, exploraremos a importância da autoconsciência, suas práticas e os benefícios que ela traz para nossas vidas. O que é autoconsciência? A autoconsciência envolve a capacidade de se perceber, refletir sobre suas experiências e entender como elas afetam seu estado emocional e suas decisões. Como disse Sêneca, a maior riqueza é a riqueza da consciência. Essa consciência nos permite identificar padrões em nossos pensamentos e comportamentos, permitindo que possamos agir de maneira mais deliberada e menos reativa. A importância da autoconsciência no estoicismo, controle das emoções. A autoconsciência é crucial para o controle emocional. Ao nos tornarmos conscientes de nossos sentimentos e reações, podemos tomar um passo atrás e avaliar a situação antes de agir. Isso nos permite responder de forma mais racional e menos impulsiva, alinhando nossas ações com os princípios estoicos de virtude e razão. Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é um pilar fundamental do estoicismo. A autoconsciência nos ajuda a entender nossas fraquezas e limitações, permitindo que trabalhemos para superá-las. Como Epicteto nos lembrou, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Ao compreender nossas opiniões e crenças, podemos ajustá-las e moldá-las para uma vida mais virtuosa. Identificação de valores pessoais. Ser autoconsciente nos ajuda a identificar o que realmente valorizamos na vida. Isso nos permite tomar decisões que estão em harmonia com nossos valores, aumentando nossa satisfação e felicidade. Quando agimos de acordo com o que consideramos mais importante, vivemos uma vida mais autêntica e plena. Melhoria das relações. A autoconsciência não apenas nos ajuda a compreender a nós mesmos, mas também melhora nossa capacidade de entender os outros. Quando estamos cientes de nossas emoções e reações, somos mais empáticos e compreensivos em nossas interações, o que leva a relacionamentos mais saudáveis e significativos. Práticas para desenvolver a autoconsciência. Reflexão diária. Reserve um tempo diariamente para refletir sobre seus pensamentos, ações e emoções. Pergunte a si mesmo como se sentiu durante o dia, quais situações o impactaram e como reagiu a elas. A prática da autoanálise é fundamental para o crescimento pessoal. Journaling, diário. Manter um diário pode ser uma ferramenta poderosa para a autoconsciência. Escreva sobre suas experiências, desafios e sentimentos. Isso ajuda a esclarecer seus pensamentos e identificar padrões em seu comportamento. Meditação. A meditação é uma prática eficaz para desenvolver a autoconsciência. Reserve um momento do dia para se sentar em silêncio, focar na respiração e observar seus pensamentos sem julgá-los. Isso ajuda a criar um espaço de reflexão e autoobservação. Feedback de outros.
Às vezes, podemos ter dificuldades em enxergar a nós mesmos com clareza. Pedir feedback honesto a amigos ou colegas de confiança pode oferecer perspectivas valiosas sobre como somos percebidos pelos outros, ajudando-nos a ajustar nosso comportamento e atitudes. Práticas de mindfulness. Incorporar práticas de mindfulness em sua vida diária pode aumentar a autoconsciência. Esteja presente em suas atividades, observe seus pensamentos e emoções enquanto eles surgem e não se prenda a julgá-los. Isso ajuda a cultivar uma maior clareza e compreensão. Os benefícios da autoconsciência. A prática da autoconsciência traz uma série de benefícios significativos. Resiliência emocional. Compreender suas emoções e reações permite que você enfrente desafios com mais calma e clareza. Tomada de decisão. A autoconsciência melhora sua capacidade de tomar decisões informadas, baseadas em seus valores e objetivos. Crescimento pessoal. A reflexão constante e a autoanálise promovem um crescimento contínuo e um maior entendimento de si mesmo. Autenticidade. Quando você é autoconsciente, é mais fácil viver de acordo com seus valores, levando a uma vida mais autêntica e gratificante. A prática da autoconsciência é uma das chaves para o crescimento pessoal e a vida virtuosa no estoicismo. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossos pensamentos, emoções e ações, podemos viver de forma mais intencional e alinhada com nossos valores. O estoicismo nos ensina que o caminho para a verdadeira liberdade e sabedoria começa com o autoconhecimento. Portanto, abra-se para a prática da autoconsciência e descubra a profundidade de sua própria mente e alma. Haja com propósito. No estoicismo, a ação com propósito é um princípio central que nos encoraja a viver de maneira intencional e alinhada com nossos valores e objetivos. Haja com propósito significa não apenas fazer algo por fazer, mas compreender a razão por trás de nossas ações e buscar um significado maior em tudo o que fazemos. Neste texto, exploraremos a importância de agir com propósito, como isso se relaciona com os ensinamentos estoicos e as práticas que podemos adotar para incorporar essa filosofia em nossas vidas. A importância de agir com propósito, direção e clareza. Agir com propósito nos proporciona uma direção clara. Quando sabemos por que estamos fazendo algo, é mais fácil estabelecer metas e tomar decisões que estejam alinhadas com nossos valores. Como disse Marco Aurélio, a vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Ter um propósito nos ajuda a moldar nossos pensamentos e ações de forma consciente. Resiliência. Em momentos desafiadores, a consciência de um propósito maior nos dá força e resiliência. Sabendo que nossas ações estão contribuindo para algo significativo, somos capazes de enfrentar adversidades com mais coragem e determinação. Satisfação e realização. Quando agimos de acordo com nossos propósitos, sentimos uma profunda satisfação. A realização que vem de viver uma vida intencional e significativa é incomparável. Isso nos leva a um estado de contentamento que não depende de fatores externos, mas sim de nossa conexão com nossos objetivos mais profundos. Impacto positivo. Agir com propósito nos permite impactar positivamente a vida dos outros. Quando agimos de maneira intencional e virtuosa, inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Isso cria um efeito dominó, promovendo uma comunidade mais consciente e solidária. Como agir com propósito, defina seus valores. O primeiro passo para agir com propósito é identificar o que é verdadeiramente importante para você. Quais são seus valores fundamentais? O que você valoriza na vida? Reserve um tempo para refletir sobre isso e escreva seus valores. Essa lista servirá como um guia para suas ações. Estabeleça metas. Depois de definir seus valores, estabeleça metas que reflitam esses princípios. Pergunte a si mesmo: o que quero alcançar na vida e como isso se alinha com meus valores? As metas devem ser específicas, mensuráveis e alcançáveis. Elas funcionarão como um mapa que o guiará em sua jornada. Avalie suas ações. Ao longo do dia,
Faça uma pausa para avaliar suas ações. Pergunte a si mesmo se o que está fazendo está alinhado com seu propósito e valores. Essa prática de reflexão ajudará a corrigir o curso quando necessário. Pratique a intencionalidade. Esteja presente em suas ações diárias. Em vez de agir automaticamente, faça uma escolha consciente em tudo o que fizer. Ao tomar decisões, pergunte-se: essa ação me aproxima do meu propósito? Isso ajudará a cultivar uma mentalidade de intenção em tudo o que você faz. Adapte-se e aprenda. Às vezes as circunstâncias mudam e os objetivos podem precisar ser ajustados. Esteja aberto à adaptação e ao aprendizado. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar como reagimos. Use essas experiências como oportunidades de crescimento. Os benefícios de agir com propósito traz benefícios significativos para a nossa vida. Autoconhecimento. Ao explorar e definir seu propósito, você ganha uma compreensão mais profunda de si mesmo e de suas motivações. Aumento da motivação. Ter um propósito claro aumenta sua motivação para agir. Você se sentirá mais energizado e comprometido com suas metas. Redução do estresse. Viver de acordo com seus valores reduz a dissonância interna e o estresse que podem surgir quando suas ações não estão alinhadas com quem você é. Satisfação pessoal. A sensação de estar no caminho certo e viver de maneira intencional traz uma satisfação que não pode ser medida em termos materiais. Agir com propósito é uma das chaves para uma vida significativa e alinhada com os princípios estoicos. Ao definirmos nossos valores, estabelecermos metas e avaliarmos nossas ações, criamos uma vida que reflete quem realmente somos. O estoicismo nos ensina que, independentemente das circunstâncias externas, podemos sempre escolher como reagir e como agir. Portanto, abrace a prática de agir com propósito e descubra a profundidade e a beleza de uma vida vivida intencionalmente. Use a visualização negativa. A visualização negativa é uma prática estoica que nos convida a imaginar cenários indesejados e resultados desfavoráveis para nos prepararmos mentalmente para a adversidade. Em vez de evitar o pensamento negativo, essa técnica nos ajuda a valorizar o que temos, a desenvolver resiliência e a enfrentar as dificuldades com uma perspectiva mais forte e consciente. Neste texto, exploraremos o conceito de visualização negativa, suas origens estoicas e como incorporá-la em nossas vidas para nos tornarmos mais preparados para os desafios. O que é visualização negativa? A visualização negativa é uma prática que envolve contemplar o que pode dar errado ou o que podemos perder. Ao nos imaginarmos enfrentando a perda de um ente querido, a falência de um projeto ou até mesmo a perda de nossa saúde, começamos a valorizar mais intensamente o que temos e a desenvolver uma mentalidade de aceitação diante da incerteza da vida. As raízes estoicas. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, enfatizavam a importância da visualização negativa como uma forma de preparação mental. Sêneca, em suas cartas, sugere que devemos nos lembrar das nossas próprias limitações e da fragilidade da vida. Ao fazer isso, não apenas cultivamos uma atitude de gratidão, mas também nos preparamos para enfrentar a dor e a perda. Por que usar a visualização negativa? Aumenta a gratidão. Ao imaginar a perda de algo ou alguém importante, somos lembrados do valor que isso tem em nossas vidas. Isso nos ajuda a desenvolver um senso de gratidão mais profundo, pois reconhecemos o que realmente importa. Prepara-nos para adversidades. Quando visualizamos cenários difíceis, começamos a nos preparar mentalmente para enfrentar esses desafios. Essa preparação nos ajuda a lidar melhor com situações reais quando elas surgem, reduzindo o impacto emocional e psicológico que podem ter sobre nós. Reduz a ansiedade. A incerteza pode ser uma fonte significativa de ansiedade. Ao nos depararmos com a possibilidade do que pode dar errado, criamos um espaço para aceitar a incerteza. Isso nos permite enfrentar nossos medos de forma mais racional e menos reativa. Fortalece a resiliência.
A prática regular de visualização negativa nos ensina a ser mais resilientes. Quando enfrentamos dificuldades na vida, já teremos um plano mental em ação, o que nos permitirá reagir com calma e clareza. Como incorporar a visualização negativa em sua vida? Reserve um tempo para refletir. Encontre um momento tranquilo para se sentar e refletir sobre o que poderia dar errado em sua vida ou em uma situação específica. Imagine as piores consequências e considere como você lidaria com elas. Pratique a gratidão. Após visualizar os cenários indesejados, faça uma lista de coisas pelas quais você é grato. Reconhecer o que você valoriza em sua vida pode ajudar a equilibrar o peso da visualização negativa. Desenvolva um plano de ação. Se você imaginar uma perda ou uma situação negativa, pense em como você reagiria. Qual seria o seu plano de ação? Ter uma estratégia em mente pode aumentar sua confiança. Integre a prática na meditação. Durante a meditação, reserve um tempo para explorar a visualização negativa. Isso pode se tornar uma prática poderosa de conscientização e aceitação. Compartilhe com outros. Conversar sobre suas preocupações e as visualizações negativas pode ajudar a colocar suas ansiedades em perspectiva. Compartilhar essas experiências com amigos ou familiares pode fortalecer laços e oferecer apoio mútuo. Os benefícios da visualização negativa. Aumento da resiliência. Ao se preparar mentalmente para o pior, você se torna mais forte e capaz de lidar com situações adversas quando elas surgem. Melhora da saúde mental. A prática regular pode levar a uma redução da ansiedade e do estresse, uma vez que você aprende a aceitar a incerteza e a fragilidade da vida. Perspectiva renovada. A visualização negativa pode oferecer uma nova perspectiva sobre suas preocupações diárias, permitindo que você se concentre no que realmente importa. Usar a visualização negativa é uma técnica poderosa que nos permite abraçar a impermanência da vida e valorizar o que temos. Por meio dessa prática estoica, aprendemos a nos preparar para a adversidade, a cultivar a gratidão e a enfrentar os desafios com uma mentalidade mais forte e resiliente. Ao integrar a visualização negativa em nossas vidas, podemos criar uma abordagem mais consciente e significativa em relação aos altos e baixos da existência. Use a visualização negativa. A visualização negativa é uma prática estoica que nos convida a imaginar cenários indesejados e resultados desfavoráveis para nos prepararmos mentalmente para a adversidade. Em vez de evitar o pensamento negativo, essa técnica nos ajuda a valorizar o que temos, a desenvolver resiliência e a enfrentar as dificuldades com uma perspectiva mais forte e consciente. Neste texto, exploraremos o conceito de visualização negativa, suas origens estoicas e como incorporá-la em nossas vidas para nos tornarmos mais preparados para os desafios. O que é visualização negativa? A visualização negativa é uma prática que envolve contemplar o que pode dar errado ou o que podemos perder. Ao nos imaginarmos enfrentando a perda de um ente querido, a falência de um projeto ou até mesmo a perda de nossa saúde, começamos a valorizar mais intensamente o que temos e a desenvolver uma mentalidade de aceitação diante da incerteza da vida. As raízes estoicas, os estoicos como Sêneca e Epicteto, enfatizavam a importância da visualização negativa como uma forma de preparação mental. Sêneca, em suas cartas, sugere que devemos nos lembrar das nossas próprias limitações e da fragilidade da vida. Ao fazer isso, não apenas cultivamos uma atitude de gratidão, mas também nos preparamos para enfrentar a dor e a perda. Por que usar a visualização negativa? Aumenta a gratidão. Ao imaginar a perda de algo ou alguém importante, somos lembrados do valor que isso tem em nossas vidas. Isso nos ajuda a desenvolver um senso de gratidão mais profundo, pois reconhecemos o que realmente importa. Prepara-nos para adversidades. Quando visualizamos cenários difíceis, começamos a nos preparar mentalmente para enfrentar esses desafios. Essa preparação nos ajuda a lidar melhor com situações reais quando elas surgem, reduzindo o impacto emocional e psicológico que podem ter sobre nós. Reduz a ansiedade.
A incerteza pode ser uma fonte significativa de ansiedade. Ao nos depararmos com a possibilidade do que pode dar errado, criamos um espaço para aceitar a incerteza. Isso nos permite enfrentar nossos medos de forma mais racional e menos reativa. Fortalece a resiliência. A prática regular de visualização negativa nos ensina a ser mais resilientes. Quando enfrentamos dificuldades na vida, já teremos um plano mental em ação, o que nos permitirá reagir com calma e clareza. Como incorporar a visualização negativa em sua vida, reserve um tempo para refletir. Encontre um momento tranquilo para se sentar e refletir sobre o que poderia dar errado em sua vida ou em uma situação específica. Imagine as piores consequências e considere como você lidaria com elas. Pratique a gratidão. Após visualizar os cenários indesejados, faça uma lista de coisas pelas quais você é grato. Reconhecer o que você valoriza em sua vida pode ajudar a equilibrar o peso da visualização negativa. Desenvolva um plano de ação. Se você imaginar uma perda ou uma situação negativa, pense em como você reagiria. Qual seria o seu plano de ação? Ter uma estratégia em mente pode aumentar sua confiança. Integre a prática na meditação. Durante a meditação, reserve um tempo para explorar a visualização negativa. Isso pode se tornar uma prática poderosa de conscientização e aceitação. Compartilhe com outros. Conversar sobre suas preocupações e as visualizações negativas pode ajudar a colocar suas ansiedades em perspectiva. Compartilhar essas experiências com amigos ou familiares pode fortalecer laços e oferecer apoio mútuo. Os benefícios da visualização negativa. Aumento da resiliência. Ao se preparar mentalmente para o pior, você se torna mais forte e capaz de lidar com situações adversas quando elas surgem. Melhora da saúde mental. A prática regular pode levar a uma redução da ansiedade e do estresse, uma vez que você aprende a aceitar a incerteza e a fragilidade da vida. Perspectiva renovada. A visualização negativa pode oferecer uma nova perspectiva sobre suas preocupações diárias, permitindo que você se concentre no que realmente importa. Usar a visualização negativa é uma técnica poderosa que nos permite abraçar a impermanência da vida e valorizar o que temos. Por meio dessa prática estoica, aprendemos a nos preparar para a adversidade, a cultivar a gratidão e a enfrentar os desafios com uma mentalidade mais forte e resiliente. Ao integrar a visualização negativa em nossas vidas, podemos criar uma abordagem mais consciente e significativa em relação aos altos e baixos da existência. Use a visualização negativa, a arte estoica de antecipar. Desafios. A visualização negativa é uma prática estoica que nos convida a imaginar cenários indesejados e resultados desfavoráveis para nos prepararmos mentalmente para a adversidade. Em vez de evitar o pensamento negativo, essa técnica nos ajuda a valorizar o que temos, a desenvolver resiliência e a enfrentar as dificuldades com uma perspectiva mais forte e consciente. Neste texto, exploraremos o conceito de visualização negativa, suas origens estoicas e como incorporá-la em nossas vidas para nos tornarmos mais preparados para os desafios. O que é visualização negativa? A visualização negativa é uma prática que envolve contemplar o que pode dar errado ou o que podemos perder. Ao nos imaginarmos enfrentando a perda de um ente querido, a falência de um projeto ou até mesmo a perda de nossa saúde, começamos a valorizar mais intensamente o que temos e a desenvolver uma mentalidade de aceitação diante da incerteza da vida. As raízes estoicas, os estoicos, como Sêneca e Epicteto, enfatizavam a importância da visualização negativa como uma forma de preparação mental. Sêneca, em suas cartas, sugere que devemos nos lembrar das nossas próprias limitações e da fragilidade da vida. Ao fazer isso, não apenas cultivamos uma atitude de gratidão, mas também nos preparamos para enfrentar a dor e a perda. Por que usar a visualização negativa? Aumenta a gratidão. Ao imaginar a perda de algo ou alguém importante,
somos lembrados do valor que isso tem em nossas vidas. Isso nos ajuda a desenvolver um senso de gratidão mais profundo, pois reconhecemos o que realmente importa. Prepara-nos para adversidades. Quando visualizamos cenários difíceis, começamos a nos preparar mentalmente para enfrentar esses desafios. Essa preparação nos ajuda a lidar melhor com situações reais quando elas surgem, reduzindo o impacto emocional e psicológico que podem ter sobre nós. Reduz a ansiedade. A incerteza pode ser uma fonte significativa de ansiedade. Ao nos depararmos com a possibilidade do que pode dar errado, criamos um espaço para aceitar a incerteza. Isso nos permite enfrentar nossos medos de forma mais racional e menos reativa. Fortalece a resiliência. A prática regular de visualização negativa nos ensina a ser mais resilientes. Quando enfrentamos dificuldades na vida, já teremos um plano mental em ação, o que nos permitirá reagir com calma e clareza. Como incorporar a visualização negativa em sua vida? Reserve um tempo para refletir. Encontre um momento tranquilo para se sentar e refletir sobre o que poderia dar errado em sua vida ou em uma situação específica. Imagine as piores consequências e considere como você lidaria com elas. Pratique a gratidão. Após visualizar os cenários indesejados, faça uma lista de coisas pelas quais você é grato. Reconhecer o que você valoriza em sua vida pode ajudar a equilibrar o peso da visualização negativa. Desenvolva um plano de ação. Se você imaginar uma perda ou uma situação negativa, pense em como você reagiria. Qual seria o seu plano de ação? Ter uma estratégia em mente pode aumentar sua confiança. Integre a prática na meditação. Durante a meditação, reserve um tempo para explorar a visualização negativa. Isso pode se tornar uma prática poderosa de conscientização e aceitação. Compartilhe com outros. Conversar sobre suas preocupações e as visualizações negativas pode ajudar a colocar suas ansiedades em perspectiva. Compartilhar essas experiências com amigos ou familiares pode fortalecer laços e oferecer apoio mútuo. Os benefícios da visualização negativa: aumento da resiliência. Ao se preparar mentalmente para o pior, você se torna mais forte e capaz de lidar com situações adversas quando elas surgem. Melhora da saúde mental. A prática regular pode levar a uma redução da ansiedade e do estresse, uma vez que você aprende a aceitar a incerteza e a fragilidade da vida. Perspectiva renovada. A visualização negativa pode oferecer uma nova perspectiva sobre suas preocupações diárias, permitindo que você se concentre no que realmente importa. Conclusão: usar a visualização negativa é uma técnica poderosa que nos permite abraçar a impermanência da vida e valorizar o que temos. Por meio dessa prática estoica, aprendemos a nos preparar para a adversidade, a cultivar a gratidão e a enfrentar os desafios com uma mentalidade mais forte e resiliente. Ao integrar a visualização negativa em nossas vidas, podemos criar uma abordagem mais consciente e significativa em relação aos altos e baixos da existência. Cultive a indiferença aos resultados. A indiferença aos resultados é um princípio fundamental no estoicismo, que nos ensina a focar no que podemos controlar e a aceitar o que está além do nosso domínio. Ao cultivar essa indiferença, aprendemos a desacoplar nosso valor pessoal e nossa felicidade dos resultados externos, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva mais calma e equilibrada. Neste texto, exploraremos o conceito de indiferença aos resultados, suas raízes estoicas e como aplicá-lo em nossas vidas diárias para alcançar um estado de serenidade. O que significa indiferença aos resultados? Indiferença aos resultados não implica que devemos ser apáticos ou desinteressados em nossas ações. Em vez disso, refere-se à ideia de que devemos nos concentrar em fazer o nosso melhor, sem nos apegarmos excessivamente aos resultados de nossos esforços. Isso significa aceitar que o que acontece após nossas ações está além de nosso controle e que o valor de nossas experiências não deve ser medido apenas por seus resultados.
As raízes estoicas, os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, enfatizavam a importância da indiferença aos resultados como um meio de alcançar a verdadeira liberdade e paz interior. Epicteto nos lembra que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quando nos desapegamos dos resultados, reduzimos o sofrimento emocional e a ansiedade, permitindo que nossa mente permaneça calma e focada no presente. Por que cultivar a indiferença aos resultados? Redução da ansiedade. Quando nos apegamos aos resultados, frequentemente nos tornamos ansiosos sobre o futuro. A indiferença nos ajuda a liberar essa ansiedade, permitindo que aceitemos o que está além do nosso controle. Foco no processo. Ao priorizarmos o esforço e o processo, em vez de nos fixarmos nos resultados finais, podemos desenvolver um senso de satisfação e realização independentemente do resultado. Isso nos motiva a agir com integridade e dedicação. Aumento da resiliência. A indiferença aos resultados nos ensina a enfrentar os altos e baixos da vida com uma mentalidade mais forte. Quando aceitamos que os resultados nem sempre serão como desejamos, nos tornamos mais resilientes e adaptáveis. Desenvolvimento da autoconfiança. A prática de indiferença aos resultados nos ajuda a confiar em nossas habilidades e a acreditar que estamos fazendo o nosso melhor. Essa confiança é fundamental para enfrentar desafios e seguir em frente. Como cultivar a indiferença aos resultados em sua vida? Defina seus valores. Reflita sobre o que é realmente importante para você e quais valores guiam suas ações. Quando agimos de acordo com nossos princípios, a preocupação com os resultados diminui. Pratique a aceitação. Aprenda a aceitar o que não pode ser mudado. A aceitação é uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo do tempo e é fundamental para cultivar a indiferença aos resultados. Concentre-se no presente. Mantenha o foco nas ações que você pode controlar no presente. Pratique a atenção plena e envolva-se plenamente no momento, sem se preocupar excessivamente com o futuro. Reflexão regular. Reserve um tempo para refletir sobre suas experiências. Pergunte-se: eu fiz o meu melhor? Se a resposta for sim, então você deve se sentir satisfeito, independentemente do resultado. Transforme a frustração em aprendizado. Quando os resultados não saírem como esperado, veja isso como uma oportunidade de aprendizado. Pergunte-se o que você pode fazer de diferente na próxima vez, em vez de se lamentar pelo resultado. Celebre o esforço. Reconheça e celebre seus esforços e conquistas independentemente do resultado. Isso ajuda a reforçar a ideia de que o valor de suas ações não depende exclusivamente do que você alcança. Os benefícios da indiferença aos resultados. Maior paz interior. A prática da indiferença aos resultados traz um senso de paz e liberdade, uma vez que nos libertamos do peso das expectativas externas. Melhora nas relações. Quando não nos apegamos aos resultados, podemos nos relacionar melhor com os outros, pois nossas interações se tornam mais autênticas e menos dependentes de resultados. Crescimento pessoal. A indiferença aos resultados nos permite focar no crescimento e no desenvolvimento pessoal, promovendo uma mentalidade de aprendizado constante. Cultivar a indiferença aos resultados é uma prática poderosa que nos liberta das amarras da ansiedade e da frustração. Ao nos concentrarmos no que podemos controlar e aceitarmos o que não podemos, desenvolvemos uma vida mais equilibrada e gratificante. Através da indiferença aos resultados, encontramos a verdadeira liberdade para agir com propósito e intenção, permitindo que nossas vidas se desenrolem de maneira significativa, independentemente dos desafios que possam surgir. Lembre-se da dicotomia do controle. A dicotomia do controle é um dos princípios fundamentais do estoicismo que nos ensina a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Em nossa vida diária, muitas vezes nos preocupamos com eventos e resultados que estão além do nosso alcance, o que pode gerar ansiedade e frustração. Ao reconhecer essa divisão, conseguimos focar nossa energia e atenção nas ações e decisões que estão sob nosso controle,
como nossas atitudes, pensamentos e respostas. Para aplicar a dicotomia do controle em sua vida, comece a identificar as situações que geram estresse ou preocupação. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, libere essa preocupação. Concentre-se no que você pode fazer para agir de maneira positiva e produtiva, independentemente dos resultados. Isso não significa que devemos ser apáticos ou desinteressados. Ao contrário, é um convite à ação deliberada, ao invés da reatividade impulsiva. Quando nos lembramos da dicotomia do controle, encontramos a liberdade emocional. Em vez de sermos reféns das circunstâncias externas, podemos cultivar uma paz interior sólida, sabendo que somos os arquitetos de nossas próprias reações. Essa prática nos ajuda a lidar com os desafios da vida com mais serenidade, promovendo uma mentalidade de resiliência e equilíbrio. Ao internalizar esse conceito, transformamos nossa abordagem diante da adversidade, permitindo que as dificuldades se tornem oportunidades de aprendizado e crescimento. Encontre poder nas dificuldades. As dificuldades são inevitáveis na jornada da vida, mas o estoicismo nos ensina que podemos encontrar um poder significativo nas adversidades. Em vez de enxergar os desafios como obstáculos intransponíveis, devemos vê-los como oportunidades de crescimento e autodescoberta. Cada dificuldade nos oferece a chance de exercitar nossas virtudes estoicas, como a coragem, a paciência e a resiliência. Quando enfrentamos momentos difíceis, somos testados de maneiras que revelam nossas verdadeiras capacidades. Em vez de permitir que o desânimo nos domine, podemos nos perguntar: o que posso aprender com esta situação? Essa mudança de perspectiva nos ajuda a encontrar significado nas lutas, transformando o sofrimento em sabedoria. A prática de ver as dificuldades como professores nos torna mais fortes e mais preparados para enfrentar os desafios futuros. Além disso, as dificuldades nos forçam a questionar nossas crenças e valores. Elas nos obrigam a confrontar nossas limitações e a desenvolver um senso de autoconsciência. Ao reconhecer as áreas em que precisamos melhorar, podemos trabalhar de forma mais eficaz em nossa evolução pessoal. Através desse processo, encontramos não apenas poder, mas também um propósito renovado. Por fim, ao acolher as dificuldades e buscar aprender com elas, cultivamos uma mentalidade estoica que nos permite enfrentar a vida com confiança e determinação. A adversidade se torna um trampolim para a grandeza, uma oportunidade para forjar um caráter mais forte e uma vida mais significativa. Quando encontramos poder nas dificuldades, nos tornamos agentes de transformação, não apenas em nossas vidas, mas também nas vidas daqueles ao nosso redor. Pratique o silêncio. No mundo acelerado em que vivemos, o silêncio é uma prática muitas vezes negligenciada, mas essencial para o cultivo da mente e do espírito. O estoicismo nos ensina a importância de encontrar momentos de quietude, onde podemos refletir, contemplar e ouvir nossas próprias vozes internas. Praticar o silêncio não significa apenas a ausência de barulho, mas sim criar um espaço mental onde podemos nos conectar profundamente com nós mesmos. O silêncio nos oferece a oportunidade de desacelerar e recarregar nossas energias. Em momentos de calma, podemos observar nossos pensamentos e emoções com maior clareza. Essa autoconsciência é crucial para o desenvolvimento da sabedoria e do entendimento, permitindo-nos analisar nossas reações e decisões sem a interferência das distrações externas. Ao nos permitirmos momentos de reflexão, podemos aprender a responder de maneira mais ponderada e consciente, em vez de simplesmente reagir impulsivamente. Além disso, o silêncio é um poderoso aliado na busca pela paz interior. Em meio ao caos da vida cotidiana, encontrar um tempo para se isolar em silêncio pode trazer uma sensação de serenidade que revitaliza o espírito. Seja através da meditação, de caminhadas tranquilas na natureza ou simplesmente de momentos de pausa em nossas rotinas, essas práticas silenciosas nos permitem reconectar com o que realmente importa. O silêncio também é um espaço
onde a sabedoria estoica pode florescer. Ao nos afastarmos do ruído constante, podemos ponderar sobre nossas vidas e nossas ações, questionar nossas prioridades e redirecionar nosso foco para o que realmente tem significado. Essa prática nos encoraja a ouvir mais e falar menos, permitindo que as palavras que escolhemos tenham mais peso e relevância. Por fim, cultivar o silêncio é uma maneira de honrar nossa própria jornada e a profundidade do ser humano. Através dessa prática, encontramos um caminho para a introspecção e a clareza mental, essenciais para uma vida equilibrada e significativa. Ao valorizar o silêncio, não apenas cultivamos a paz interna, mas também nos tornamos mais capazes de enfrentar os desafios da vida com uma mente serena e centrada. Simplifique seus desejos. No mundo moderno, somos bombardeados por uma infinidade de desejos e aspirações. A publicidade, as redes sociais e as pressões sociais muitas vezes nos levam a acreditar que precisamos de mais bens materiais, mais status e mais reconhecimento. No entanto, o estoicismo nos ensina a importância de simplificar nossos desejos para encontrar verdadeira felicidade e contentamento. Simplificar os desejos começa com a prática da moderação. Em vez de buscar incessantemente por mais, podemos aprender a valorizar o que já temos. Ao focar no essencial e deixar de lado o supérfluo, encontramos um espaço mais claro e leve em nossas vidas. Essa abordagem nos ajuda a direcionar nossa energia para o que realmente importa, como relacionamentos, autoconhecimento e crescimento pessoal. Além disso, a simplificação dos desejos nos convida a refletir sobre nossas verdadeiras necessidades. Muitas vezes, percebemos que o que realmente buscamos é paz de espírito e satisfação interna, e não a validação externa. Ao reconhecermos isso, podemos reavaliar nossas prioridades e alinhar nossos objetivos com nossos valores mais profundos. Outro aspecto crucial dessa prática é a aceitação. Ao aceitar que nem todos os desejos se realizarão, encontramos uma liberdade imensa. Essa aceitação nos permite viver no presente, apreciando as pequenas coisas da vida, em vez de estarmos constantemente em busca de algo que pode nunca chegar. Por fim, simplificar nossos desejos é um caminho para a verdadeira liberdade. Ao nos desapegarmos do que é desnecessário, criamos espaço para a gratidão e a apreciação do que temos. Essa prática nos ajuda a desenvolver uma mentalidade mais equilibrada, onde a felicidade não depende de fatores externos, mas sim da nossa perspectiva e da nossa capacidade de apreciar o que já está presente em nossas vidas. Ao simplificar nossos desejos, tornamo-nos mais resilientes e contentes, vivendo de maneira mais autêntica e significativa. Evite distrações. Em um mundo repleto de distrações constantes, manter o foco é um desafio cada vez maior. As distrações podem vir de diversas fontes: redes sociais, notificações de aplicativos, conversas paralelas e até mesmo pensamentos intrusivos. Para praticar o estoicismo, é essencial aprender a evitar essas distrações e cultivar um estado de presença mental. Uma das maneiras mais eficazes de evitar distrações é estabelecer limites claros. Isso pode incluir designar horários específicos para o uso de dispositivos eletrônicos, como smartphones e computadores, e criar um ambiente de trabalho que minimize interrupções. Ao desligar notificações, silenciar o telefone e escolher um espaço tranquilo, você cria um ambiente propício à concentração. Outra estratégia é a prática da meditação ou da atenção plena. Essas técnicas ajudam a treinar a mente para permanecer no momento presente, tornando mais fácil reconhecer quando a atenção está sendo desviada. Ao dedicar alguns minutos por dia à meditação, você fortalece sua capacidade de se concentrar em tarefas importantes e a desenvolver uma mentalidade mais centrada e resiliente. Além disso, é fundamental identificar quais são as suas prioridades e o que realmente importa para você. Quando você tem clareza sobre seus objetivos, fica mais fácil resistir às distrações que não contribuem para seu progresso.
Mantenha uma lista de tarefas e revise-a regularmente para garantir que você esteja se concentrando nas atividades que mais importam. Por fim, tenha em mente que as distrações não são apenas externas, mas também internas. Pensamentos negativos ou preocupações podem desviar sua atenção. Praticar a aceitação, como ensinado pelo estoicismo, permite que você reconheça esses pensamentos sem se deixar levar por eles. Ao aceitar que a distração é uma parte da experiência humana, você pode se concentrar em redirecionar sua atenção para o que realmente vale a pena. Evitar distrações é uma habilidade que se desenvolve com o tempo e a prática. Ao implementar essas estratégias em sua vida diária, você não apenas se tornará mais produtivo, mas também experimentará um aumento significativo na sua qualidade de vida, encontrando mais paz e clareza mental em suas atividades diárias. Pratique a gratidão. A gratidão é uma prática poderosa que pode transformar nossa perspectiva de vida e fortalecer nosso bem-estar emocional. No estoicismo, cultivar a gratidão não é apenas um exercício de reconhecimento, mas uma maneira de nos conectarmos com a realidade, apreciando o que temos em vez de nos fixarmos no que nos falta. Essa prática nos ajuda a focar nas coisas boas da vida, mesmo em tempos desafiadores. Para praticar a gratidão de forma eficaz, comece por dedicar um momento a refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Isso pode incluir desde as pequenas bênçãos do dia a dia, como o sol brilhando, até as relações significativas em sua vida. Uma técnica comum é manter um diário de gratidão, onde você anota diariamente 3 a 5 coisas pelas quais se sente grato. Essa simples ação pode ajudar a reprogramar sua mente para perceber e valorizar as experiências positivas. Outro aspecto importante da gratidão é expressá-la. Agradecer às pessoas que desempenham um papel positivo em sua vida não apenas fortalece seus relacionamentos, mas também cria um senso de conexão e comunidade. Isso pode ser feito através de uma mensagem, uma ligação telefônica ou até mesmo um simples gesto de reconhecimento. Ao compartilhar sua gratidão, você não apenas ilumina o dia de outra pessoa, mas também reforça sua própria prática. Além disso, a gratidão pode ser uma ferramenta eficaz em momentos de adversidade. Quando enfrentamos dificuldades, pode ser fácil nos concentrarmos apenas nos aspectos negativos da situação. No entanto, ao praticar a gratidão, podemos encontrar lições e oportunidades de crescimento mesmo nas experiências mais desafiadoras. Pergunte-se: o que essa situação pode me ensinar? Ou, como posso usar essa experiência para me tornar uma pessoa melhor? Essa mudança de foco pode ser liberadora e capacitadora. Por fim, lembre-se de que a gratidão é uma prática que requer consistência. Ao integrar a gratidão em sua rotina diária, você começará a notar mudanças significativas em sua mentalidade e em sua abordagem à vida. Como os estoicos nos ensinam, a verdadeira felicidade não vem do acúmulo de bens materiais, mas sim da apreciação profunda do que já possuímos. Cultivar a gratidão nos conecta ao presente e nos ajuda a encontrar significado e satisfação nas nossas vidas, independentemente das circunstâncias externas. Respeite o tempo. O tempo é um recurso precioso e finito, e no estoicismo, aprender a respeitar e valorizar esse elemento é fundamental para a vida virtuosa. Muitas vezes nos perdemos em preocupações sobre o futuro ou nos arrependemos de decisões passadas, negligenciando a importância do momento presente. Respeitar o tempo significa compreender sua natureza efêmera e a inevitabilidade da mudança. Isso pode nos guiar a viver de forma mais plena e consciente. Uma das chaves para respeitar o tempo é praticar a presença. A meditação e a atenção plena, mindfulness, são ferramentas eficazes que podem nos ajudar a estar mais conscientes do que está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. Ao treinar a mente para se concentrar no presente, podemos apreciar as pequenas alegrias e os momentos significativos da vida. Isso não significa que devemos ignorar o planejamento futuro, mas sim que devemos equilibrar nossa visão entre o presente e o que está por vir. Além disso,
O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. Muitas vezes, passamos tempo excessivo nos preocupando com o que está além do nosso alcance, desperdiçando energia mental e emocional. Ao respeitar o tempo, aprendemos a direcionar nossa atenção para as ações que realmente podemos influenciar, liberando-nos do peso das ansiedades desnecessárias. Isso não apenas melhora nossa saúde mental, mas também nos permite agir com mais clareza e propósito. Outro aspecto importante é a reflexão sobre como utilizamos nosso tempo. É vital avaliar onde estamos investindo nossos dias e se isso está alinhado com nossos valores e objetivos. Pergunte a si mesmo: estou dedicando meu tempo ao que realmente importa? Essa análise pode revelar áreas da vida que exigem mudança, seja eliminando distrações, reduzindo compromissos desnecessários ou priorizando atividades que trazem alegria e satisfação. Por fim, respeitar o tempo envolve uma apreciação pelas fases da vida. Cada etapa traz consigo suas próprias experiências, desafios e aprendizados. O estoicismo nos convida a ver a vida como um ciclo, onde cada momento é uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Em vez de lamentar o tempo que passou ou temer o que está por vir, devemos abraçar cada fase com gratidão e sabedoria. Em resumo, respeitar o tempo é um convite à consciência, à aceitação e à reflexão. Ao valorizar o presente e compreender a passagem do tempo, podemos viver de forma mais significativa e alinhada com nossos valores. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro valor da vida não está na quantidade de tempo que temos, mas na qualidade com que o vivemos. Seja constante nos seus hábitos. A constância é uma das virtudes mais valorizadas no estoicismo e ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento de hábitos que nos conduzem a uma vida plena e significativa. Ser constante nos seus hábitos significa cultivar uma disciplina que nos permite manter práticas positivas e produtivas, mesmo diante das adversidades e desafios diários. Essa perseverança não apenas fortalece nosso caráter, mas também nos aproxima dos nossos objetivos e da nossa verdadeira essência. Um dos pilares da constância é a criação de rotinas saudáveis. Quando estabelecemos hábitos diários que promovem nosso bem-estar físico, mental e emocional, estamos construindo uma fundação sólida para a nossa vida. Isso pode incluir práticas como exercícios físicos regulares, meditação, leitura e alimentação saudável. A chave é não apenas iniciar essas atividades, mas comprometer-se a integrá-las na sua vida de maneira consistente. O estoicismo nos ensina que a verdadeira mudança ocorre gradualmente e que pequenas ações repetidas ao longo do tempo podem resultar em transformações significativas. Outra dimensão da constância é a resiliência diante das dificuldades. A vida é repleta de imprevistos e desafios, e é fácil perder a motivação e abandonar nossos hábitos quando as coisas ficam difíceis. No entanto, é precisamente nesses momentos que a constância se torna mais crucial. Aprender a persistir, mesmo quando a motivação escasseia, é uma habilidade que podemos cultivar. O estoicismo nos encoraja a aceitar a inevitabilidade das dificuldades e a usar esses desafios como oportunidades para fortalecer nosso caráter e aprofundar nosso compromisso com nossos hábitos. Além disso, a constância nos hábitos está intrinsecamente ligada à autoconsciência. É fundamental estarmos atentos ao nosso progresso e refletirmos sobre como nossos hábitos estão nos moldando. Isso envolve revisar regularmente nossas ações e suas consequências, ajustando o que for necessário para garantir que estamos caminhando na direção certa. A prática da autocrítica construtiva, em vez da autocrítica destrutiva, é essencial nesse processo. Devemos ser pacientes conosco mesmos, reconhecendo que a mudança e o crescimento levam tempo. Por fim, cultivar a constância também nos ajuda a construir um senso de propósito. Quando nos dedicamos a hábitos que refletem nossos valores e objetivos, criamos uma conexão mais profunda com nossa vida. Isso não só nos motiva a continuar, mas também nos proporciona uma maior satisfação e alegria em nossas realizações.
O estoicismo nos ensina que viver com propósito é fundamental para uma vida virtuosa, e ser constante em nossos hábitos é uma maneira poderosa de manifestar esse propósito no dia a dia. Em resumo, ser constante nos seus hábitos é uma prática estoica que exige disciplina, resiliência e autoconsciência. Ao cultivar hábitos positivos e comprometidos, mesmo diante das dificuldades, construímos uma vida alinhada com nossos valores e objetivos. A constância não apenas fortalece nosso caráter, mas também nos aproxima da vida que desejamos viver, permitindo-nos prosperar em meio aos desafios e celebrar as conquistas ao longo do caminho. Tenha humildade intelectual. A humildade intelectual é uma das virtudes mais essenciais para aqueles que buscam crescer em sabedoria e entendimento. No contexto do estoicismo, essa prática nos ensina a reconhecer as limitações do nosso conhecimento e a abrir a mente para novas perspectivas e aprendizados. Ter humildade intelectual significa aceitar que não sabemos tudo, que há sempre algo a aprender e que o conhecimento é um processo contínuo e dinâmico. No Brasil, onde somos frequentemente expostos a uma variedade de opiniões, culturas e desafios sociais, praticar essa humildade é especialmente relevante. Vivemos em um país diverso, com diferentes pontos de vista sobre questões sociais, econômicas e políticas. Ao abordarmos essas questões com uma mente aberta e uma disposição para ouvir e aprender, podemos contribuir de forma mais significativa para o diálogo e o entendimento mútuo. No estoicismo, filósofos como Sêneca e Marco Aurélio destacavam a importância de nunca nos colocarmos como superiores aos outros, principalmente no que diz respeito ao saber. Eles ensinavam que a verdadeira sabedoria nasce da capacidade de escutar, questionar nossas próprias certezas e reconhecer que sempre podemos aprender com os outros, sejam eles mais experientes ou não. Essa abertura é essencial para evitar a arrogância e nos manter em um estado constante de aprendizado. Em nosso dia a dia, essa humildade intelectual pode se manifestar de várias formas. Ela nos incentiva a questionar nossas crenças, a buscar diferentes fontes de informação e a dialogar com pessoas que têm visões de mundo diferentes da nossa. No cenário atual, onde o acesso à informação está mais democrático do que nunca, praticar essa humildade é vital para evitar o viés de confirmação, onde buscamos apenas aquilo que reforça o que já acreditamos, sem considerar outras perspectivas. Além disso, no ambiente profissional e acadêmico, a humildade intelectual pode ser um grande diferencial. Ao nos colocarmos como aprendizes constantes, aumentamos nossa capacidade de inovação e adaptação. Muitas vezes, as maiores inovações nascem da habilidade de questionar o status quo e de admitir que há maneiras melhores ou mais eficientes de resolver problemas. Portanto, cultivar a humildade intelectual é fundamental para uma vida mais sábia e equilibrada. Ela nos mantém abertos ao aprendizado, dispostos a crescer e a melhorar constantemente e preparados para lidar com as incertezas da vida. Valorize o esforço. No estoicismo, o valor do esforço é uma crença central que nos ensina a importância de trabalhar com diligência e dedicação em tudo que fazemos. A vida é repleta de desafios e obstáculos, e a forma como respondemos a eles pode determinar nosso caráter e nosso sucesso. Em vez de focar apenas nos resultados finais, os estoicos nos encorajam a valorizar o processo, a jornada e o esforço que dedicamos para alcançar nossos objetivos. O Brasil, com sua rica diversidade cultural e histórica, é um país que exemplifica a importância do esforço em diversas áreas, como o esporte, a arte e a luta por justiça social. Pense nos atletas brasileiros que superam barreiras, dedicando anos de treino e disciplina para representar o país em competições internacionais. O esforço constante, mesmo diante de derrotas e frustrações, é o que os impulsiona a buscar a excelência. Esse mesmo princípio pode ser aplicado em nossas vidas diárias, seja na carreira, nos estudos ou em nossos relacionamentos. Um aspecto crucial de valorizar o esforço é entender que o verdadeiro crescimento vem das dificuldades e dos desafios que enfrentamos. É fácil celebrar as vitórias,
mas é nas lutas que realmente aprendemos e nos desenvolvemos. O estoicismo nos ensina a abraçar os desafios, reconhecendo que eles são oportunidades para o crescimento pessoal. Cada obstáculo que encontramos é uma chance de nos tornarmos mais fortes e resilientes. Ao valorizar o esforço, não apenas celebramos nossas conquistas, mas também reconhecemos a importância dos altos e baixos que fazem parte do processo. Além disso, valorizar o esforço ajuda a cultivar a paciência e a persistência. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a gratificação instantânea, é fácil se desencorajar diante de resultados lentos. No entanto, os estoicos nos lembram que as grandes realizações requerem tempo e dedicação. Ao focar no esforço, aprendemos a apreciar cada passo que damos em direção aos nossos objetivos, desenvolvendo a paciência necessária para persistir, mesmo quando os resultados não são imediatos. Outro aspecto importante é que valorizar o esforço também nos ajuda a manter a humildade. Ao reconhecer que o sucesso é fruto de trabalho árduo e comprometimento, nos tornamos mais conscientes de que as conquistas não são apenas mérito individual, mas muitas vezes dependem do apoio e da colaboração de outros. Essa mentalidade nos encoraja a valorizar os esforços dos outros e a trabalhar em conjunto em busca de objetivos comuns. Em suma, valorizar o esforço é um princípio estoico que nos ensina a apreciar a jornada em vez de nos concentrarmos apenas no destino. Ao abraçar essa mentalidade, podemos enfrentar os desafios da vida com determinação e resiliência, reconhecendo que cada passo dado, por mais difícil que seja, nos aproxima do nosso verdadeiro potencial. Isso nos permite não apenas alcançar nossos objetivos, mas também desenvolver um senso profundo de realização e satisfação ao longo do caminho. Tenha humildade intelectual. A humildade intelectual é um dos princípios mais fundamentais do estoicismo, e sua prática é essencial para o desenvolvimento pessoal e a compreensão do mundo ao nosso redor. Ser intelectualmente humilde significa reconhecer que não sabemos tudo, que nossas crenças e opiniões podem estar erradas e que sempre há espaço para aprender e crescer. Essa postura nos permite abrir a mente para novas ideias e perspectivas, contribuindo para nosso próprio desenvolvimento e para a harmonia em nossas interações sociais. No Brasil, a diversidade cultural e a pluralidade de opiniões oferecem um cenário rico para a prática da humildade intelectual. Em um país tão multifacetado, onde diferentes culturas, etnias e experiências coexistem, é fundamental que estejamos dispostos a ouvir e aprender com os outros. Isso não só enriquece nosso entendimento sobre a sociedade, mas também promove a empatia e a cooperação entre diferentes grupos. Ao adotar uma postura de humildade intelectual, criamos um espaço para diálogos construtivos, onde as ideias podem ser trocadas de forma respeitosa e enriquecedora. Uma das principais vantagens da humildade intelectual é que ela nos ajuda a evitar a armadilha do dogmatismo. Em um mundo onde as informações são abundantes e muitas vezes contraditórias, é fácil cair na tentação de se apegar rigidamente a certas crenças. No entanto, a humildade nos lembra que nosso conhecimento é limitado e que devemos estar abertos a novas evidências e argumentos. Isso não apenas melhora nossa capacidade de pensar criticamente, mas também nos torna mais receptivos às mudanças e inovações que ocorrem ao nosso redor. Praticar a humildade intelectual também nos permite desenvolver um maior senso de autoconsciência. Quando nos reconhecemos como aprendizes, somos mais propensos a refletir sobre nossas próprias falhas e limitações. Essa introspecção é crucial para o crescimento pessoal e nos ajuda a cultivar a resiliência diante das dificuldades. Ao aceitar que erramos e que nossas opiniões podem ser desafiadas, nos tornamos mais fortes e adaptáveis, aprendendo a lidar com as incertezas da vida de maneira mais eficaz. Além disso, a humildade intelectual nos incentiva a respeitar e valorizar as contribuições dos outros. Em vez de enxergar o conhecimento como uma competição, entendemos que cada pessoa traz consigo uma bagagem única de experiências e insights.
Essa valorização do aprendizado mútuo é essencial para o progresso social, especialmente em um ambiente colaborativo. Quando reconhecemos que todos têm algo a ensinar, somos capazes de construir comunidades mais coesas e solidárias. Em suma, ter humildade intelectual é uma prática estoica, que nos convida a abraçar a incerteza e a complexidade da vida. Ao reconhecer nossas limitações, abrir-nos ao aprendizado contínuo e valorizar as contribuições dos outros, podemos nos tornar indivíduos mais sábios e empáticos. Essa postura não apenas enriquece nossas próprias vidas, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e colaborativa, onde o conhecimento e a compreensão são promovidos em todas as suas formas. Memento mori. A expressão memento mori, que traduzido do latim significa lembre-se da morte, é um conceito profundo e significativo no estoicismo que nos convida a refletir sobre a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. Essa lembrança não é uma chamada ao pessimismo ou à desesperança, mas sim um incentivo a viver de maneira mais consciente e significativa. Ao reconhecer que a vida é passageira, somos estimulados a valorizar cada momento e a fazer escolhas que realmente importam. Viver com a consciência da nossa mortalidade nos ajuda a dar prioridade ao que é verdadeiramente essencial. Muitas vezes, nos perdemos em preocupações cotidianas, ansiedades e distrações que não têm um impacto real em nossas vidas. A prática do memento mori nos lembra que o tempo é um recurso precioso e limitado. Essa perspectiva nos encoraja a focar no presente, a cultivar relacionamentos significativos e a buscar experiências que contribuam para nosso crescimento pessoal e espiritual. No contexto brasileiro, onde as interações familiares e comunitárias são frequentemente valorizadas, o memento mori nos convida a apreciar a importância desses laços. A vida é efêmera e muitas vezes deixamos de expressar nosso amor e apreço por aqueles que nos cercam. Ao nos lembrarmos da morte, somos impulsionados a ser mais expressivos e a aproveitar ao máximo o tempo que temos com nossos entes queridos. Essa prática de valorização se torna um catalisador para construir conexões mais profundas e autênticas. Além disso, o memento mori também nos encoraja a avaliar nossas aspirações e objetivos. Em um mundo que muitas vezes glorifica a busca incessante por sucesso e reconhecimento, essa reflexão nos ajuda a discernir o que realmente traz satisfação e significado à nossa vida. O estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade não reside na acumulação de bens materiais ou no status social, mas na virtude, na sabedoria e na paz interior. Através do memento mori, somos lembrados de que a morte não é um fim, mas um chamado para viver de maneira mais autêntica e alinhada com nossos valores mais profundos. A prática do memento mori pode ser incorporada em nossa rotina de diversas maneiras. Reflexões diárias sobre a mortalidade, a escrita de cartas para pessoas queridas, a criação de um ritual de gratidão ou a meditação sobre o propósito da vida são algumas das formas de integrar esse conceito em nossa vida. Essas práticas nos ajudam a cultivar uma mentalidade de apreço e nos incentivam a agir com mais compaixão e autenticidade. Em suma, memento mori é uma poderosa ferramenta estoica que nos lembra da impermanência da vida e nos convida a abraçar cada dia com intencionalidade. Ao refletirmos sobre nossa mortalidade, somos motivados a viver de maneira mais plena, a valorizar os momentos significativos e a buscar a verdadeira essência do que significa ser humano. Esse princípio nos ensina que a vida, embora passageira, pode ser rica em significado e propósito se estivermos dispostos a viver com consciência e gratidão. Encerramento do vídeo. Ao chegarmos ao final deste vídeo, é importante refletir sobre os 20 segredos estoicos que discutimos e como cada um deles pode ser uma ferramenta poderosa para dominar sua mente e viver de maneira mais plena. O estoicismo nos oferece uma perspectiva valiosa sobre a vida, enfatizando a importância da autoconsciência, do desapego e da aceitação da mortalidade.
Lembre-se de que a verdadeira força mental não é encontrada na ausência de desafios, mas na maneira como escolhemos enfrentá-los. Ao aplicar os princípios estoicos em seu dia a dia, você pode transformar sua abordagem diante das adversidades, cultivando a resiliência e a clareza mental necessárias para navegar nas incertezas da vida. Desenvolver uma prática constante dessas estratégias pode levar tempo, mas a jornada é tão valiosa quanto o destino. À medida que você se empenha em simplificar seus desejos, respeitar o tempo e cultivar a gratidão, você descobrirá que a vida se torna mais rica e significativa. Espero que você tenha encontrado inspiração e motivação para aplicar esses segredos em sua própria vida. Se gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais dicas e reflexões sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Juntos, podemos trilhar um caminho de autoconhecimento e transformação. Agradeço por acompanhar este vídeo até aqui. Que você continue a buscar a sabedoria estoica e a viver cada dia com propósito e intenção. Até a próxima!